Olá, estudiosos das leis biológicas, sejam bem-vindos a mais uma live de informações e um esquenta e um preparatório para o evento das Leis Biológicas Experience 2020. É isso aí, esse ano tem Leis Biológicas Experience, teríamos a Leis Biológicas Experience em Florianópolis, mas devido todo esse processo que a gente está vivendo, nós não vamos ter de forma presencial, mas estamos preparando um grande evento para vocês que vai ser inesquecível na Leis Biológicas Experience 2020. Prepare-se, segunda semana de novembro, vai ter muito conteúdo e para esquentar os motores, nós estamos fazendo várias lives com os palestrantes do evento toda quinta-feira, 6h30 da tarde, para que vocês já preparem um pouquinho essas informações e já forem pegando gostinho pelas leis biológicas e entendendo um pouquinho mais sobre esse contexto. Na live de hoje estamos aqui eu e Denise para falar um pouco mais sobre o fisioterapeuta ou psicólogo, terapeuta em geral, como empreendedor. Falar um pouco da nossa vivência, da nossa história. A Denise, para quem não sabe ainda muito bem, quem não me conhece muito bem ainda, né? Meu nome é Ivan Bonaldo, vou me apresentar primeiro, né? Deixa eu te cortar um pouquinho, depois tu fala, né? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, trabalho com a origem emocional dos sintomas e tenho por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde a entender e compreender mais a fundo a origem emocional dos sintomas e auxiliar seus pacientes a terem resultados eficientes em até 3 sessões. E eu trago hoje a Denise, que é minha esposa, e para falar um pouco da nossa vivência, mas explica aí pro pessoal, quem é a Denise? Então, eu sou Denise, sou fisioterapeuta também. Me formei junto com o Ivan. Sempre conto essa história, né? Não namoramos na faculdade, mas depois montamos a clínica junto. E eu trabalho com posturologia, palmilhas neurosensoriais, prática neurosensorial. Sou doula também e administro a clínica. Então, eu sou multiuso, multifunções. Palestrei nos últimos congressos, então por isso fui convidada hoje para nessas lives de aquecimento para o novo congresso, para compartilhar um pouquinho de como 2 fisioterapeutas, né, vivem da fisioterapia. E o começo, com certeza vocês sabem que é fantástico, é maravilhoso, 100%. A gente sempre começa com muitas coisas assim, muito sucesso, né? Agenda lotada, sempre com dinheiro ali em caixa, sempre, para conseguir fazer com que as coisas... Você abre a clínica, põe a plaquinha, senta e espera, pronto, vem, monta o paciente, né? Todo mundo chegando, assim. Ainda mais quando a gente resolve, assim, chegar trabalhando com microfisioterapia, que é da primeira, segunda turma, que o Ivan se formou. Terceira turma da micro. Então, tipo, é uma coisa que se hoje algumas pessoas já conhecem. 10 anos atrás eu era secretária, além de administradora, era do RH, porque né, era só eu e ele, da limpeza, e eu tinha que passar 1 hora no telefone explicando para as pessoas que microfisioterapia, que leis biológicas não era simpatia, não era pai de santo, que o Ivan não era espírita, que ele não conversava com os espíritos, que o pessoal podia vir. E não era bruxo. E não era bruxo. Não sei, apesar que você tinha essa dúvida, né? Não sei não, né? Eu ainda não tenho certeza. Então, o que a gente quer passar para vocês? Como foi o nosso passo a passo e atalhos que você pode utilizar no teu dia a dia de consultório para conseguir ter resultados mais eficientes com relação à agenda, com relação ao processo administrativo da clínica, todos os detalhes que a gente usou de errado e o que a gente usou que deu certo. Então, os obstáculos e os atalhos que te auxiliam então a ter respostas mais rápidas no atendimento aos teus clientes e também no desenrolar da tua agenda. Então, vamos lá, estão preparados para isso? Ó, a secretária está aí assistindo, então não podemos falar mal dela, né? Ela ainda falou que ainda perguntam se o Ivan é bruxo. Olha lá, ó. Ainda tem, João. Achei que já tínhamos superado essa fase. Não, a fase nunca termina, né? Para quem trabalha aí com o contexto emocional, o pessoal tende a se equivocar um pouquinho ou não, né? A essas informações. Mas o início de tudo foi não com clínica, né? A gente não tinha clínica própria. A Denise morava na cidade dos pais dela e eu estava fazendo estágio lá em Londrina. Então, nesse momento, eu recebia R$300
para fazer estágio, ter moradia, telefone, internet, todo esse processo para que pudesse, às vezes, estudar, fazer pós-graduação, trabalhar e buscar um pouco mais de conhecimento, né? Eu me formei, passei numa licitação, né? Concorri numa licitação numa cidade vizinha minha, uma cidade com 5.000 habitantes. Foi muito engraçado um dia que teve um dia D da dengue, eles dividiram o pessoal do posto de saúde para ir passar e tal, conscientizar. Eles dividiram assim, da casa do fulano de tal à casa do fulano de tal, para vocês terem ideia do tamanho da cidade, né? Não era por nome de rua nem por número, era da casa do tal até a casa do tal. Eu falei, tá bom, me coloque num grupo que eu vou, porque eu não conheço. Então foi assim uma realidade... os senhorzinhos lá da casa? Não, foi uma realidade bem... Me ensinou muito, né? Atendi em todas as áreas. Era muito ainda aquela ideia do atendimento em pacotes, né? Muitas pessoas juntas ali, e eu comecei a diminuir isso, então eu atendi 2 a 3 pessoas no máximo, comecei a organizar sessões, então eu fui trazendo já um pouco dessa visão que eu tinha, mas ainda assim era um atendimento de município. Faltava recurso, faltava tempo. Para mim sair e estudar, eu tinha que praticamente implorar, né? Não estava nem pedindo para eles pagar o curso, mas eu tinha que pedir, por favor, me liberem para ir para os cursos. E aí a gente resolveu montar uma clínica junto. E todo mundo achou o máximo, só que não. Todo mundo falava, vocês são doidos, 2 fisioterapeutas, vocês estão vivendo o quê? Em Pato Branco, ninguém conhece vocês. O que vocês vão fazer em Pato Branco, né? Melhor do que Marquinho, né? No Marquinho, o nome da cidade. Né? Então, olha lá, ó, tem gente que te conhece ali, ó, só fala que a tua poção é mais discreta do que a minha. Ah, mas tu tem as poçãozinhas. Mas vamos lá. Então, antes de vir montar a clínica, o que eu acho muito interessante com relação ao fato de, às vezes, estar num processo, às vezes, de prefeitura ou estar num processo de clínica, às vezes, de outras pessoas, né? Existem suas vantagens nesse processo. Porque quando a gente está ali, por exemplo, trabalhando na prefeitura, é um momento de experiências. Né? Quantas experiências podem ser feitas ali naquele momento? Utilizar de conhecimentos novos e prática diária. Porque às vezes quando a gente vai montar uma clínica, digamos que tu não tem muita gente para praticar de início. No começo, né? Ainda mais então, quando tu vem com coisa nova, né? Se você não é conhecido, se você não tem uma grande clientela, tu tem mais tempo ocioso do que às vezes tempo de prática. Então quando você tem ali um momento de prefeitura, hospital, todo esse processo, às vezes que de contratado, né, em algum local, você tem um tempo de prática. E esse tempo de prática é muito valioso. É o tempo que você pode colocar na prática, colocar ali no paciente as informações que você aprendeu. Então, para aquelas pessoas que às vezes têm medo de colocar no consultório as informações que vão lá fazer o curso ORIS, vão lá fazer a microfisioterapia ou o PNL, PNS, PNL, seja a técnica, constelação familiar, prática neurosensorial, então posturologia, ou seja a técnica que seja, quando nós temos a possibilidade de estar em um ambiente que possibilite utilizar daquelas ferramentas, usa um pouco aqui, usa um pouco ali, usa um pouco acolá, eu começo a ter uma prática e essa prática é valiosa. Né? Por isso que desde o começo, quando nós viemos, já quando eu trabalhava na minha cidade natal, né, que é 2 vizinhos, né, também que não é tão grande assim, mas é maior que Marquinhos, né? E ali eu ia fazer trabalhos voluntários com crianças carentes para ter prática. Né? Se você não tem, às vezes, grande número de pacientes, por que não se doar um pouco para ajudar outras pessoas, mas se desenvolver como profissional? Sim, porque você pode não estar 100% seguro do que você está fazendo, mas com certeza você está trazendo uma contribuição e em contrapartida você está praticando. Então, a pessoa que você atendeu recebeu e você recebeu essa contribuição, né? E eu acho que é mais justo, mais válido do que atender a preços reduzidos, porque aí você denigre a imagem, né? Você acaba atrapalhando os outros colegas de profissão. 2 vizinhos só dá gente boa. Claro, a Gra né? comentou antes que lembra do nosso outdoor. A gente já fez até outdoor, Vamos gente. chegar lá. Então, nesse ponto, eu acho que uma das vantagens de atender em outro ambiente, ou atender na prefeitura, hospital, ou mesmo em clínica de terceiros, é o fato, principalmente quando há
psicoterapia convencional, a fisioterapia convencional, é você poder utilizar daquelas ferramentas, seja por SUS, convênio, né? Então todo esse processo ele pode ser realizado e aí você vai praticando. Eu vejo muitos alunos falando para mim, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir colocar na prática e tudo mais, mas por quê? Porque às vezes tem esse medo de colocar naquele paciente que cobra bastante, né? Você cobra bastante para aquele paciente e às vezes tem medo de não dar resultado. E como você pode fazer de uma forma que você pode praticar e aí não se preocupar tanto, né? É talvez o trabalho voluntário. É que você se dedique em algum ambiente e fala, eu quero aqui ajudar, eu entrego aqui o meu trabalho, ao invés de trazer dinheiro, eu entrego o meu esforço, o meu trabalho. Dá o seu melhor, né? E dou o meu melhor dentro do que eu estou aprendendo. E aí eu vou utilizar essa abordagem, essa ferramenta para auxiliar, seja no ambiente de idosos, numa PAI ou de um ambiente de crianças carentes, né? Para auxiliar essas pessoas. Ou mesmo com a posturologia, por exemplo, numa escola de crianças mais carentes, uma escola pública, né? Que você vai utilizar disso para auxiliar pessoas que são necessitadas, que precisam disso e às vezes não têm um tratamento de qualidade quanto elas poderiam ter se tivesse talvez um valor aquisitivo maior para ofertar para o profissional. E eu acho que é válido manter, né, alguma coisa de contribuição para a sociedade, né? Então, sempre algo é importante manter. Da mesma forma que a gente recebe pacientes, né, no consultório, a gente tem essa comunidade que nos divulga, essa comunidade que nos traz algo que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida, que faz com que a gente receba pelo atendimento, nada mais justo do que devolver a comunidade, né? Devolver através de ações, né? Ou seja, financeiramente, quando você não pode ir na instituição, ou ir na instituição e auxiliar a comunidade. Eu sempre falei que o objetivo de atender crianças carentes é talvez trazer uma sementinha boa em alguém que poderia entrar num ambiente que não é legal, um ambiente hostil, de favela, de um ambiente que pode ser prejudicial. Se a gente muda um pouco aquela criança, daquele adolescente, talvez ele vá para um outro caminho e aí aquela pessoa que ali você implantou aquela sementinha, talvez não vai te assaltar daqui a uns 10 anos, né? Não que seja esse o caso que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que a realidade de um ambiente, às vezes de favela, de um ambiente de onde eu vejo dia após dia, né? De falta de amor, recursos, falta de cuidado, recursos, né? Então é acreditar mesmo, né? Sim. E aí, quando a gente pratica, a gente pode ter mais firmeza na hora de entregar para o nosso paciente dentro da clínica, né? Então essa é uma das vantagens, às vezes, de você poder ofertar o teu trabalho, oferecer, às vezes, no atendimento convencional, implantar junto do que você já utiliza no teu dia a dia. Um outro contexto de vantagem em trabalhar, às vezes, numa clínica de outras pessoas, é que você não precisa organizar nada, né? Então, já está tudo pronto, já tem secretária, já tem ambiente limpo, organizado, já tem, às vezes, todo o processo. Tem clínica até que disponibiliza a nota fiscal e já coloca todo o processo ali em vista. Então você só chega lá, tem tempo para estudar, tem tempo de planejar, tem tempo de ler o histórico do paciente e organizar tudo para atender. Quando a gente tem clínica, às vezes é bem corrido. Então precisa de uma organização, né? Isso que a gente tentou chegar em uma organização que acho que a Maísa, né, perguntou ali como que organizar família, trabalho, equilibrar tudo isso. Eu acho que você precisa de um pouco de organização. Não somos da área da administração. Talvez alguém que seja mais da área traga dicas mais concretas, mas a gente veio compartilhar um pouquinho do que a gente fez para ter um pouco mais de equilíbrio nisso, né, de qualidade. E essa organização, ela vem do fato de que, às vezes, não sei aqui se vocês, me diz aí quem teve, né? Mas eu não tive grandes aulas de administração de clínica na faculdade. Fora que foi no primeiro ano, né? E fora que a professora não tinha clínica, eu acho. Então, não sei como ela ia administrar uma clínica se ela nunca teve nem poder passar para nós. Não sei se vocês, né? Eu tive, né? Eu aprendi a administrar, eu aprendi a fazer marketing na faculdade. Aprenderam? Eu não aprendi, né? E tanto é que quando nós decidimos mudar de cidade, casar e montar a clínica tudo junto ao mesmo tempo,
a gente planejou, ficou algum tempo para decidir a cidade que a gente iria ir. Por quê? Porque às vezes não é assim de supetão, né? Você não pode dizer, agora eu quero morar lá naquele lugar, e aí ninguém te conhece, você não tem freguesia, ninguém sabe o que é aquela metodologia que você trabalha, né? Então, antes disso, eu já vinha atendendo aqui em Pato Branco, já fazia 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, porque 2 anos precisamente. Então eu já vinha atendendo há 2 anos, e aí quando 2 anos depois desses atendimentos, que eu já tinha algumas pessoas que me conheciam, aí a gente optou, não, talvez Pato Branco seja a melhor opção, porque se a gente for lá para Joinville, que era uma outra opção, ninguém conhecia. Então como é que a gente vai mudar de casa, montar uma clínica, gastos pra caramba, né, de montar uma clínica. Então às vezes não é assim, vou montar a clínica, abrir uma sala lá, vou alugar uma sala. Tem móveis, tem às vezes que arrumar todo o espaço, dividir o espaço, ter toda telefone, internet, todo o processo que tem ali por trás que faz com que demande gastos. Ar-condicionado, a sorte que a gente ganhou ar-condicionado no casamento, né? O valor do chapeuzinho lá foi ar-condicionado. Sim. Ufa, Pato Branco é mais perto que Joinville. Olha a irmãzinha aí, né? Ah lá. E aí, quando a gente decide a cidade, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pensar em ir no Senac. Senai? Não lembro. Senac, eu acho. Senac. Sebrae. No Sebrae. Para ver o que era preciso para montar uma clínica. Olhar na internet o que é preciso para montar uma clínica, o que é necessário, quais são as necessidades. Precisa de marketing, não sei o que. Aqui, o Sebrae tem esses livrinhos. Toma os livrinhos e dá uma pesquisada e agora você monta aí a clínica na tua cabeça primeiro para depois montar no espaço físico. E eu não conhecia Pato Branco, né? Eu vim conhecer um dia só pra saber se a gente realmente montava a clínica aqui. Daí vim, gostei, fiquei tá aqui. E logo que eu cheguei, todo mundo perguntava: o que vocês vieram, de que família vocês são? E o que vocês vieram fazer em Pato Branco? Então a gente veio e ficou, gente. Então o objetivo foi realmente criar uma família, criar um ambiente e criar um centro onde que a gente pudesse estar, viver daquilo que a gente gosta e transmitir aqueles saberes, o que nós conhecemos, todo o amor que a gente tem por dar dentro da profissão. Então esse foi o objetivo nosso. Claro que a gente foi muito com mais amor do que com cabeça, porque naquele primeiro momento a gente não tinha isso, a gente não recebeu essas informações. Ninguém me respondeu se recebeu na faculdade essas informações. A Maísa respondeu. A Maísa, pelo menos a Maísa respondeu. Então, nesse sentido, se a gente não recebe essas informações de como é fazer isso, a gente não sabe muitos detalhes. Mas eu respondi assim, todo mundo falava que a gente era louco, né? Você vai largar um emprego na prefeitura, como se fosse um grande emprego, né? Eu ganhava super mal, gente. E aí todo mundo, nossa, mas você vai largar algo fixo, os dois começando do nada, né? Eu falava, gente, agora que a gente não tem nenhum gato pra puxar pro rabo, que é a hora da gente começar, né, enfiar a cara e fazer dar certo. Não tinha outra opção, então a gente tinha que fazer dar certo. E demorou 1 mês pra aparecer minha primeira paciente de Pilates. E depois eu tinha clientela grande de Pilates quando eu parei. Parei por motivos pessoais, eu queria ir pra outra área, ter filhos, né, enfim. Mas consegui construir aos poucos, né? Foi bem... E aí foi numa época que a gente leu um livro que ele falava assim: para que as pessoas conheçam você, elas precisam ouvir 7 vezes o teu nome. Para que elas conheçam sobre o que você faz, elas às vezes precisam ouvir 7 vezes sobre a técnica que você faz. Então o que a gente fez? O que a Gra falou. Outdoor, jornal, revista, né? Então, desde o começo, desde antes de vir para Pato Branco, quando eu fui para minha cidade natal, eu já montei um site, né, ivanmonaldo.com, que falava sobre o que era o que eu fazia. Era um site muito ruinzinho, né? O Cleverson tá aí, né? 12 anos atrás, amor, nem existia site. Não existia site 12 anos atrás? Eu tô brincando. Mas era uma coisa não muito comum como hoje, né? Redes sociais também era Orkut. Orkut, né? A gente tinha umas divulgações, né? Então,
mas tinha um lugar onde é que poderiam me procurar. Então, se alguém queria saber algo, quem é Ivan? Tem lá. Então, naquela época, você procurava, por exemplo, informações sobre microfisioterapia, informações sobre conhecimento sobre as leis biológicas, não tinha muitos sites. Então, aí eu criei esse site aqui, ivanbonaldo.com.br, com o Cleverson. O Cleverson aí colocou pra gente, que foi um outro profissional lá de 2 vizinhos da minha cidade natal, que era o Minati, que fez o site pra mim. A gente sentou lá e conversou como é que faz, como é que não faz, porque eu não tinha a mínima ideia. Eu não entendo nada de internet e eu jogo a bola pros outros pra me fazer, não é? Exatamente. E essa é uma das coisas importantes, né? Saber o que você não precisa saber tudo, mas você precisa ter por perto quem sabe, né? Então, muita coisa você não dá pra fazer tudo. Às vezes vai ter que repassar algumas coisas para você poder se focar no que realmente importa, né? Que é o atendimento, que é estudar, que é melhorar. Porque ao longo do tempo o que vai estabelecer um serviço é a qualidade do teu serviço. Não adianta uma marca linda, uma logo, a gente cria até logo, né? Uma logo linda, uma imagem visual linda, uma sala linda, que não é exatamente o nosso caso, né? Mais ou menos. Mas não é o que vai sustentar a longo prazo, né? A longo prazo é a qualidade do atendimento. Então, você precisa delegar algumas coisas. E delegar não é nada fácil, né? Não estamos dizendo que é tranquilo, mas precisa ser trabalhado. Como também a crença inicial de que trabalhar em prefeitura, trabalhar ganhando mensal, é sossegado. Eu preciso ter um trabalho fixo para poder viver. E a gente não veio com essa crença, né? Eu acho que foi desembutida ali em nós. Porque meu pai trabalha em prefeitura, minha mãe trabalhava como professora. Então eles tinham esse padrão. Então segurança financeira era um padrão que vinha na minha família. Mas eu tive que entender um pouquinho melhor e trabalhar um pouquinho essas crenças para a expressão corporal ali, né, Maísa? Eu acho que não foi bem trabalhado totalmente, né? Entregou tudo, né? E se você não consegue trabalhar essa questão totalmente, você contrata uma secretária. Simples, né? Porque o contexto inicial é que o contexto de delegar função faz com que eu não precise vender, né? Então, se eu tenho uma secretária e antes eu não tinha, e eu tinha que atender telefone e vender o meu peixe, se eu tenho dificuldade, não aprendi, se eu não sou neto de vendedor, como é que é? Que você fala? Caixeiro viajante. Se eu não sou neto de caixeiro viajante, não tenho parente lá atrás que era os vendedor, eu tenho dificuldade nesse processo. Eu estou em caminho a uma melhoria nesse contexto. Mas, se eu tenho dificuldade de vender, como é que você vai vender o teu peixe? Como é que você vai vender o teu trabalho? Como é que você vai explicar para o paciente que aquilo funciona se nem você tem medo de vender o teu peixe? Então, às vezes é necessário você trabalhar em você primeiro, para que você tenha uma oratória melhor, para que você tenha uma desenvoltura melhor. Agora fala que é oratória, não, oratória não foi. Oratória melhor para que você possa falar um pouco melhor para o teu paciente, explicar aquilo que você vive e vender explicando. Porque se você não sabe vender explicando, como é que o paciente vai saber que precisa procurar por você? Se você encontra alguém no elevador, se você encontra alguém no ônibus, se você encontra alguém em algum lugar, como é que você vai explicar o que você faz para que aquela pessoa tenha interesse no que você faz? Se você mostra insegurança, ela não vai querer aquilo. Se ela pede, me dá desconto? Tadinho, né? Eu acho que... eu não vou conseguir dizer não, né? Então, se você não consegue dizer não, contrate uma secretária. Talvez de 20 nãos que você não soube dar, tu paga a secretária. Né? Então, de 20 descontos que tu deu, talvez tu pague a secretária. Porque quando nós começamos, nós utilizamos secretárias que eram vindas de um processo. Primeiro não tinha. Daí depois a gente pegou secretárias estagiárias. Estagiárias. Porque daí não tinha um encargo trabalhista. Então ficava mais tranquilo pra gente conseguir pagar. Aí entrou a Jennifer. Jennifer, saudade de você. A Jennifer ficou um tempão com a gente. Ela entrou super novinha, acho que 16 anos. Sim. E assim, a gente foi moldando a Jennifer, conforme e ela foi crescendo ali.
E ela fez história aqui na clínica, Jennifer. Agora ela saiu porque ela tá seguindo os caminhos dela também, né? Cresceu e realmente tá indo seguir os desejos dela. E agora a gente tem a Jo que nos ajuda. Então, pra gente, no nosso funcionamento, cada um vai ter que ver como funciona pra si. Sim. Pra nós, como o Ivan atende a cada 3 meses, 6 meses, os meus também são mais espaçados, não são sempre os mesmos pacientes, coordenar a agenda, emitir nota, é uma perca de tempo que a gente pode estar produzindo outras coisas. Então, pra gente ter uma secretária realmente funciona muito bem. A gente precisa, não tem como ficar sem. E agora a gente tem também a diarista, né? Já faz algum tempo que também limpa a clínica, porque no começo eu limpava a clínica na hora do almoço, depois treinei. Então, tudo bem começar. Você começa e vai vendo. Só que às vezes você quer chegar num certo nível, para daí você investir em alguma coisa. E às vezes você precisa fazer o contrário, investir em alguma coisa, para daí você conseguir subir de nível. Porque se você esperar chegar num tal nível, para daí você tendo uma secretária, talvez isso que esteja faltando para você chegar naquele nível. Então você precisa dar um passo antes, um passo mais empreendedor, né? Que não é o que a gente aprende na faculdade mesmo. Com certeza. E como a Denise falou, isso vai do como é para você, como é na tua clínica, como é no teu processo. Às vezes, se tudo bem, não te gera tempo, responder um WhatsApp ali com o paciente manda mensagem pelo WhatsApp, tem pessoas que querem ligar e querem que você atende. Se ela ligou e você não atendeu porque você está atendendo o paciente, ela vai buscar outro. Né? Então, às vezes, tem pessoas que têm uma demanda de preferir telefone, tem outros que preferem WhatsApp. Hoje tem essas facilidades do WhatsApp, tem às vezes e-mail, tem às vezes lá, procura no Facebook, manda uma mensagem, eu quero marcar uma sessão por lá. Então, existem essas outras ferramentas que antes lá atrás não se tinha WhatsApp. Não tinha essa possibilidade lá no começo. Era só por telefone a ligação, né? E marcar ou agendar ali. Então, nesse momento, a Denise lá no Pilates, ela tinha que sair para atender o telefone. Daí ela tá lá fazendo uma palmilha, daí tem que sair para atender o telefone. Ou eu tô lá como paciente, de repente, espera um pouquinho, eu vou lá para atender o telefone. Então isso fazia com que ficasse constrangedor no atendimento, né? Porque acaba atrapalhando o desenrolar e você perde às vezes o foco. E também para aquela pessoa que liga, às vezes acaba sendo, então se você não atende, não tá lá, não funcionou, liguei 2 vezes, não atendeu, passa então, pro próximo. Né, talvez para alguns funcione o WhatsApp mesmo, uma secretária eletrônica, mas aí você tem que criar uma rotina de não atrapalhar teu atendimento e de dar assistência para quem está em contato, né? Com certeza. E aí, ali, ainda bem que existem também a secretária eletrônica que você pode falar, né? Ter uma informação que você manda para o paciente, não estou agora podendo atender, mas deixe seu recado, ou mesmo no WhatsApp tem a possibilidade de você retornar uma mensagem falando que vai retornar assim que puder. Então isso facilita muito esse processo, né, de desenrolar e fazer com que às vezes o projeto siga em frente para que você desenrole o atendimento, né? Então, para nós funcionou bem esse contexto da secretária, por dar um tempo para nós, porque aí era possível escrever artigos, né? Porque toda semana eu escrevia um artigo no jornal, então tinha pessoas que, eu nunca ouvi falar de você, toda semana eu tô no jornal, né? Então qual era o problema? Toda vez eu tô no jornal, mas a pessoa não olha para mim, aí vem, o que tá acontecendo? Por quê? Será que a minha carinha não é tão bonita lá no jornal? Nem parecia. Não dava para ver direito. Não, é porque talvez o marketing não estava correto. A gente leu lá os manuais de marketing, mas não sabia direcionar o público. Sim, a gente queria explicar como que a gente aprendeu, então como profissionais. E a gente estava, sem querer, direcionando para profissionais, mas não eram os profissionais que viriam até nós. Hoje sim, o Ivan dá cursos, então, voltado para profissionais. Mas o marketing, quando você quer atingir o paciente, precisa ser numa linguagem para o paciente, que ele entenda aquilo lá, que traga interesse. Não adianta você colocar termos técnicos, né, que às vezes as pessoas nem entendem o que é, e não falar do sintoma, né? Às vezes você quer explicar toda a técnica, mas para o paciente a técnica em si, eles querem resultado. Sim. O que eles querem? Eles querem aliviar a dor. Então você precisa ir lá e mostrar que você pode fazer isso. E aí, talvez explicar que através e tal, né, você consegue ajustar isso, aquilo, aquele outro e vai trazer esse resultado. Mas não adianta você explicar a fundamentação teórica da microfisioterapia,
colocar os mapas, né? Não era isso que a gente fazia, mas não é isso que vai atrair o paciente, ele quer resultados. Ele quer entender a dor dele, ele quer buscar sobre a dor dele. Quando eu comecei a escrever artigos falando de dor na coluna, você que tem ansiedade, você que tem isso, tem Gastrite, aquilo, cólica. Isso ficou mais visível, porque falar sobre leis biológicas não era uma coisa atrativa, porque a pessoa passava o olho, não me interessa, vai para o próximo artigo. Né? O outro artigo da outra página falava de depressão, daí ele queria olhar. Né? Então ele passou direto pelo meu sem dar bola nenhuma. Né? Então aquele marketing inicial, outdoor, nome de clínica, ninguém tinha interesse em olhar nome de clínica. Vai olhar nossas fotinhas bonitinhas lá? Não, né? Não tinha interesse. Eu olhava, mas passava. Quem são esses daí? O que isso vai agregar pra mim? E olhando mesmo uma revista, uma foto bonita ali na revista, mas se não dá conteúdo, informação sobre o que você faz, né? Através do que atraia para aquela pessoa, faz com que não faça sentido ela ler. Então nesse momento a gente começa a mudar o marketing também, para que possa atingir aquele público que a gente tem interesse. Então, o meu público é um público de dor, né? Ele sente dor, sente sintomas, tem gastrite, tem mal-estar. Então, esse é o meu público. E aí, quando eu consigo selecionar o meu nicho, que é o meu público, né? Qual é aonde que eu quero entregar, né? E saber o que meu público pensa, saber como é para o meu público estar com aquela dor, qual é o sofrimento, qual é o sentimento que ele tem com aquilo, é muito mais fácil entrar na cabeça do meu público. Isso é chamado de avatar, né, no marketing. Você cria uma pessoa, você pode até dar um nome, então um dos públicos que eu posso ter seria uma mulher de 30 a 40 anos, que é mãe. Então você cria mais ou menos uma pessoa, como se fosse um avatar mesmo, um bonequinho, e você fala para aquela pessoa. Você pode ter mais de um avatar, né? Então você precisa ir falando para aquela pessoa, né? Para aquele teu... Sim. E aí é a vantagem de ter um coach, né, Cleverson Fiorelli, junto na equipe da clínica. Porque daí ele como coach, ele como estudioso de marketing digital, ele começa a mudar um pouco a mentalidade nossa do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa direcionar o nosso público para que eles possam entender o que a gente quer mostrar para eles. Então a nossa intenção é ajudar pessoas. Mas o que adianta eu querer ajudar pessoas se elas não querem saber de mim? Como é que eu vou poder mudar o mundo, auxiliar mais e mais pessoas a saírem dos seus sintomas se elas não sabem que eu tenho isso para oferecer para elas? Sim. Outra coisa que foi feito foi o e-mail, né? Então o Ivan sempre pegou todos os e-mails dos pacientes e o artigo também era enviado por e-mail. E teve até histórias, né, de pacientes que imprimiam os artigos da semana do Ivan e colocavam no mural da empresa. Tinha empresas que liam, assim. Então, pense na divulgação que isso traz, né? No quanto isso traz de... Além de outras pessoas ouvirem falar, traz aquela referência. Alguém indicou, alguém foi lá. Lembra a pessoa do que estava acontecendo ali, né? Opa, estava em tratamento, verdade. Né? Está na hora de voltar. E é um pós-venda, né? O pós-venda é você fez o teu trabalho, você recebeu pelo teu trabalho, ajudou aquele paciente e aí agora você dá informações para aquele paciente. Você mostra para ele que ele também, o meu objetivo sempre nos artigos é mostrar que você pode trabalhar sobre os seus próprios sintomas. Né? Autorresponsabilidade, né? O e-mail não morreu, diz o Cleverson. Aí E aí a gente envia esse conteúdo para eles, então era enviado semanal, era feito o artigo semanal e enviado para todos aqueles pacientes. E não tinha e-mail marketing naquela época, sabe? Era copia e cola lá no e-mail e manda. Então, spam total, né? Então, o outro processo é e-mail marketing envia mais direcionado, às vezes, o e-mail e não cai no spam, porque você manda para muita gente ao mesmo tempo, ele vai cair no spam do teu paciente. E aqueles que recebiam, aqueles que já tinham selecionado como na caixa de entrada o teu e-mail, ou já tinham guardado o teu e-mail lá para eles, para que eles pudessem ler, para que eles pudessem receber mais informações e aí mostrar para outras pessoas. E quando eles reenviavam para outras pessoas, lembra das 7 vezes que você precisa ser visto e ouvido? Ali tinha uma vez que aquela pessoa ouviu.
Daí depois tinha um outro amigo que falou que tinha ido lá no tal Ivan, ou tinha ido lá na tal Denise. Daí depois tinha um outro que falou que também foi. Mas tem bastante gente falando, né? Não deve ser tão louco assim. Né? Então eu já vi aqui, já vi ali, já fui lá no médico e vi lá na revista. Tá? Hoje em dia a gente não divulga mais em revista, né? Porque as pessoas estão muito no celular, né? Então, se vocês forem ver hoje, vocês me veem no celular, acho que muito mais do que me veem nos vídeos, né? Porque cada pouco eu apareço, porque no contexto do marketing digital a gente precisa ser visto para ser lembrado, não é? Então, nesse sentido, no contexto, quando a gente vai para clientes, daí eu direcionaria para clientes, vocês recebem eu na telinha do YouTube, na telinha do Instagram para que vocês lembrem que o Ivan é da Origens. Tá? Mas, quando você atende pacientes, você pode direcionar o teu público para pacientes. Você pode colocar lá no Facebook, eu quero me entregar para esse tipo de público. Então você coloca todo o público específico que você quer entregar aquela informação para que aquele público conheça você. E aí você pode ter várias vezes a pessoa vendo você. Uma vez eu ouvi, né, no pessoal do marketing digital, né, tinha um cara bem famoso ali do marketing digital que falava assim, estão vendo aquele cara ali, não sei se alguém conhece o Mairo Vergara, olha a naipe daquele cara. Olha que bonito aquele cara, só que de tanto ver ele, se torna bonito, né? É que nem filho, né? De tanto olhar pra ele, eu reconheço. Não tá falando que as nossas, né? Não vamos discutir casal agora, né? Mas de tanto ver uma pessoa, não tem esse processo? De tanto eu ver ela, às vezes eu já é da família, já tá em casa, já é ali comigo. Então eu me torno próximo àquela pessoa. Só que se eu nem vejo, vi uma vez, não tem interesse em olhar para ela. Sim. Mas de tanto ver, rever, eu me torno mais próximo daquela pessoa. Então esse é o sentido, né, com relação ao expressar, né, o que você faz, mas de maneira correta e para o público correto. Né? E usando, como o Cleverson diz, de gatilhos mentais em alguns momentos. Né? Então, se você tem utilização, as pessoas são, como o Cleverson falou ali, eles percebem que você é parecido a elas. Né? Então, eu sou como vocês são como eu, nós trabalhamos com o mesmo processo, né, da origem emocional dos sintomas, das leis biológicas. Né? Então, você entra numa similitude, você conhece aquela pessoa e se parece com ela e você consegue se inteirar dentro desse processo. E não ter medo, né, de entregar conteúdo, né? Então, às vezes, por medo de que o outro profissional vá fazer a mesma coisa, você se detém. E tem espaço para tanta gente precisando de fisioterapia, tanta gente precisando tratar seus sintomas, que tem espaço para todo mundo. Não tenha medo de entregar conteúdo, não tenha medo de falar do que você faz, né? Não precisa se esconder. Aquele dito do quem não é visto não é lembrado, ele cabe, né? Porque se você não é visto, como é que as pessoas vão saber que podem procurar você? E aí entra um outro quê, né, que a gente sempre fala, que se as pessoas não sabem o que vão fazer em você, como é que elas vão até você? Né? Por que se eu falo que eu atendo isso, aquilo, aquele, eu tenho 10 metros, né, que eu trabalho, 10 técnicas que eu trabalho, só que eu trabalho todas, e aí o paciente confuso vai buscar outro profissional, né? Então se ele não sabe o que vai trabalhar em você, às vezes ele prefere ir em outro que ele sabe que trabalha com aquilo. Uma das coisas, o Ivan, a gente sempre focou muito na divulgação das origens da microfisioterapia, mas ele tem também Psyche, crânio sacral, que usa junto, muitas vezes, outros cursos que ele acaba não usando no atendimento, mas que ele usa também, e que a gente não divulga tanto, não foca, porque não é o foco realmente. Se alguém está procurando por crânio sacral, a gente realmente indica para outros profissionais, não há problema em indicar para os colegas. É bem legal, todo mundo cresce junto, e se você se foca em uma determinada área, não é o meu caso. Não, eu estou ficando em duas, é a minha bipolaridade. É gemelar, né? Se você se foca numa área e se especializa naquilo, você consegue fazer melhor aquilo que você faz também. Então, querer atender tudo, fisiorrespiratório,
faço ideia, se eu tiver que atender, Não dá. eu atendi logo que me formei, hoje em dia nem minhas filhas eu atenderia. Então, você precisa se focar e o que não é da tua alçada você encaminha. Da mesma forma, saber que existem outros profissionais éticos também que vão te encaminhar paciente. E a gente recebe bastante encaminhamento, né? Eu acho que a gente conseguiu construir uma relação com outros profissionais bacanas também. Então... E essa relação de indicar sem medo, né, faz com que o paciente confie mais ainda em você. Porque você está sendo verdadeiro, você não está enganando ele. Ó, só faça a minha técnica, tá? Não vai em nenhum outro lugar, porque se você for em outro lugar, eu não vou saber se melhorou só comigo, né? E eu não tenho o mínimo interesse de saber que o paciente vai melhorar só comigo. Se eu acho importante ele fazer outra abordagem, eu indico outra abordagem. Porque o meu interesse é ver o outro bem. Não interessa se for comigo, for com outra pessoa, eu não quero levar louros, né? Como diz, né? Eu quero levar louros ou troféu porque eu consegui, né? Não, o meu objetivo é que o outro fique bem, né? E já dizia um professor meu, Márcio Moraes, lá da pós-graduação, que ele falava para mim assim: quando eu comecei a indicar meus pacientes para outros profissionais e aqueles outros profissionais davam resultado, o paciente vinha comigo com uma dor no olho que eu não ia trabalhar com terapia manual, né? Mas só porque eu ia indicar para alguém que saberia resolver o problema dele. Porque ele confia tanto em você que ele vai indicar as pessoas para você para que você possa auxiliá-los de alguma forma ou de outra, seja para indicar ou seja para auxiliar a resolver aquele sintoma que ele está sendo. Então, sendo verdadeiro, né, íntegro sempre, né? Então nós prezamos sempre com a integridade, né? Fazer o que é correto. Tanto é que muitas vezes o contador nosso falava assim: viu, vocês não vão sonegar um pouquinho aí, né? Não passaram, né? O alto imposto de vocês? Não, eu prezo pela integridade, né? Se eu estou utilizando do ambiente, estou utilizando do processo, seja errado ou seja certo, podem falar que eu sou um bobo mesmo porque eu estou pagando imposto, mas eu faço o que eu vejo como correto e coerente para mim. Se para mim é correto, ok, para mim é correto. Se para você não é correto, tudo bem, para você não é correto, né? E meu pai sempre falava, né, não tenha medo de pagar muito imposto. Você paga muito imposto porque você está ganhando bem. Então, se você olhar para esse lado, né, às vezes você se limita por medo, são crenças aí, né? Você entra nas crenças, medo de pagar imposto. Então, não posso ganhar muito dinheiro, porque senão vou ter que pagar imposto. E é uma das crenças que teve um colega nosso, dentro do curso de Psyche, foi uma coisa que me marcou, que a crença que ele tinha eu não quero pagar muito imposto. Então, ele não tinha muito paciente, né? Então, ele trazia realmente essa informação de crença errada, porque não, eu pago o imposto com prazer porque eu ganhei muito dinheiro com isso, né? Então eu valorizo o dinheiro que eu recebo, eu estou bem com o dinheiro que eu recebo. E aí entra naquelas crenças do financeiro também que nós precisamos trabalhar lá atrás, né? Tanto é que na segunda clínica que nós tínhamos, na primeira clínica que nós tínhamos, na verdade, houve um processo que de repente assim, a gente levou viu, eu vou precisar da sala de volta. Os donos iriam reformar, juntar com as outras salas do lado, fazer um cartório e precisavam da sala de volta. E a gente falou, e agora, né? A gente não estava preparado para esse gasto. A gente encontrou uma outra sala no mesmo prédio, não, só que era bem maior. E sem falar que isso era assim. Era bem maior. Na verdade, antes disso, você já falava, eu preciso de um vestiário para meus pacientes de pilates, eu preciso de uma sala extra para atender posturologia e outra não tinha coragem, né? Pro pilates. Eu preciso de uma cozinha ali pra gente comer alguma coisa ali em algum momento, né? Eu preciso de um lugar para secretária um pouquinho maior, uma recepção um pouquinho maior. Então a gente precisava e já colocava como um desejo. Só que não imaginava que o desejo vinha meio obrigado a ser alcançado. E não do jeito que a gente queria que fosse, fluido na nossa velocidade. Tal data. Então a gente achou uma outra sala no mesmo prédio, que aí pelo menos ficaria mais fácil para os pacientes não desconectarem, né, do local. Era uma sala grande. Era o dobro do tamanho só? Só que a agenda também dobrou, né? Sim. Foi a gente mudar, tomar coragem e a agenda dobrou. E então, foi na mesma época que nós trabalhamos as crenças do financeiro. E aí, daquilo que a gente achava que, será que a gente vai conseguir pagar? Em 2 meses a gente pagou toda a reforma daquela sala, colocar gesso, organizar todos os móveis,
toda a reorganização do processo para que então a gente pudesse se estabelecer ali naquele local. Então, quando nós estamos alinhados com nossas crenças, também é possível fazer com que as coisas andem. Por isso que eu cobro sempre dos alunos: se trate, né? Não ache que dentro do curso você vai conseguir se tratar sozinha. Vá atrás de terapeutas que possam te ajudar a modificar algumas crenças dentro de você. Porque senão você vai ficar travado no processo e aí vai ter dificuldade. E aí vem pessoas que me falam assim: ah, mas eu tô com dificuldade, eu não comecei ainda, será que eu vou conseguir integrar? Será que eu vou conseguir fazer a origem emocional dos sintomas com a técnica que eu uso? Se você não começou, tu não vai saber, né? Então a gente precisa começar, a gente precisa ir, fluir. Se você não consegue... Tem que jogar o chapéu, né? A gente não tinha outra opção, a gente tinha que fazer dar certo, então a gente teve que ir achando o jeito de fazer dar certo. E outra coisa é tratar a crença de que dinheiro é sujo, de que você não sabe lidar com dinheiro. Existe como aprender. Hoje em dia tem canais no YouTube, tem canais no Instagram. Você pode fazer cursos online, cursos, enfim, você pode aprender, contratar consultoria, mas você pode sim aprender e deve planejar financeiramente. Eu fico, todo final de ano, fico indignada, né, que o povo começa a reclamar do conselho que tem que pagar, do IPVA, não se planejar no ano inteiro. E não é uma coisa assim que, nossa, esse ano surgiu a pandemia, ninguém estava preparado. Sim. Mas o IPVA e o conselho todo ano. 13º de secretária tem todo ano. 2 férias que você não recebe, então você precisa ter um planejamento financeiro e um controle financeiro. Ficar pagando juros de conta porque esqueceu de pagar, só logo que eu ganhei minha filha que eu fiquei meio avara. Mas depois eu voltei ao normal. E essa organização, ela precisa ser estabelecida. Nós não aprendemos a cuidar do nosso dinheiro. Nós não temos inteligência financeira na faculdade, como organizar as suas finanças, pai rico, pai pobre e todo esse contexto de estudos com relação ao financeiro. Mas é importantíssimo você saber que você tem que guardar pouquinho em pouquinho, porque se o método que você trabalha lá em dezembro, janeiro, não dá uma grande rentabilidade, você precisa ter um dinheirinho em caixa, um fluxo de caixa, para que você possa utilizar naquele momento, que vai ter IPVA, vai ter IPTU, vai ter CREFITO, não sei, da psicologia, né? CRM, o conselho, que seja, vai ter para você pagar. Então você já sabe que isso vai acontecer. Então se você consegue, pouquinho em pouquinho, eu vou guardar R$100 por mês, eu vou guardar não sei quanto por mês, e eu consigo estabelecer isso, coloca um cofrinho lá escondido ali que ninguém vai ver, nem você veja para não dar vontade de pegar. Cofrinho não, deixa investir, gente, por favor, tá? Não façam isso, não coloque na poupança, a poupança não é investimento, não se preocupe, não é ele que cuida do dinheiro, então tá, cuidado. Por isso que eu passei... Precisam investir, aprender a investir, porque a gente não consegue escalar os nossos serviços, você tem que estar ali presente, e se você ficar doente? Então você tem que ter uma maneira do teu dinheiro, pelo menos minimamente aprendendo, que teu dinheiro precisa ter uma entrada que não dependa exatamente de você estar ali todos os momentos. Você precisa ter uma reserva que renda alguma coisinha. Deixar ali parado tá jogando dinheiro fora. Mas o Ivan não sabe. Eu deleguei essa função. É mais uma função que eu deleguei. E nesse sentido, quando a gente sabe do que é o ativo, qual é o passivo, meu tio gosta bastante de falar isso, né? O ativo e passivo. Se você tem um ativo, comprou um carro lá que gasta pra caramba todo mês. É um passivo. É um baita de um passivo. Um ativo é o quê? É aquilo que vai te dar renda. Então é um aluguel, por exemplo. Então se você tem... Não quando você paga, quando você aluga, né? Você recebe aquele aluguel. Óbvio que você aluga. Então quando você tem essa distinção, você sabe que, será que vale a pena eu comprar aquele carro que gasta tanto de PVA, que gasta tanto de pneu, que gasta tanto de manutenção, seguro e tudo mais? Será que eu dou conta disso? Será que eu realmente preciso disso? Ou isso é uma outra crença que está dentro de mim, que eu quero suprir aquele carro, eu quero ter aquele carro para isso, para aquele outro, né? Então, é olhar para esses mínimos detalhes para saber, não, durante um bom tempo a gente ficou de Celtinha, né, antigo, e tudo bem, viajava para a praia com
com a maçaneta assim, né? Só um ventinho ali, um calorzinho, né? Sentindo a brisa. Sentindo a brisa daquele momento. Das fumaças dos caminhões. A filha mais velha chorando na viagem por causa do barulho dos carros, né? E tudo bem, né? Então é saber ter esse controle financeiro, porque a gente precisa saber o que pode sair e o que pode ficar. A gente sempre colocou assim, existe um dinheiro que é necessário para eu fazer a divulgação. Isso não é uma despesa, é um investimento. Então nós divulgação e curso, sempre tem um investimento nessas duas áreas, você não pode parar nessas duas áreas. Então você tem que ter conhecimento. Conhecimento é o maior bem que você pode ter. Se você se dedica a um conhecimento, ninguém vai tirar de você, né? Ninguém, sei lá, não sei que tirar um pedaço do cérebro, mas ninguém vai tirar o conhecimento de você. Você vai adquirir aquele conhecimento num curso, de uma informação, e ele vai ficar com você, né? É diferente de um carro, diferente disso, daquilo, daquele outro, né? Que você pode perder um livro, que você pode perder isso, aquele outro, mas o conhecimento vai estar ali na tua cabeça, você vai poder usufruir dele. Então, o conhecimento é um bem, né? Que você vai usar nos teus pacientes e auxiliá-los a sair dos sintomas deles, né? E esse investimento em divulgação, desde que seja uma divulgação que realmente faça sentido e não às vezes só jogar dinheiro para fora, né? Que às vezes fazer uma divulgação, ninguém olha para aquilo, fazer uma divulgação para um público errado, aí eu tô jogando dinheiro fora. E jogar dinheiro fora daí não mas não tenham medo, testem. Se vê que não tá funcionando, reavaliem, né? Porque senão pelo medo às vezes você congela e trava. E o Cleverson faz isso, né? Então toda semana ele reavalia se aquele investimento está ok ou não está ok, tá? Para que daí a gente possa remodelar esse processo e direcionar talvez para um público melhor, para uma fala melhor, para uma ação melhor que possa então fazer sentido para aqueles pacientes. Ó, tem gente até da faculdade aí, ó, a Mari. Se formou com a gente e a Má também investiu na clínica dela, fez um curso, uma formação ótima em Pilates, depois PNS, está fazendo Origens, a Má também é super empreendedora. Então, e aquele contexto de fazer aonde você se conecta. Então não adianta nada comprar, vou fazer esse curso, mas aquele profissional não se conectou contigo. Você não se conectou com ele naquela informação que ele traz. Você vai ficar um tempo ali ouvindo ele, mas não gostou da fala dele, não gostou do jeito que passa as informações para você. Então isso é um dinheiro que também, às vezes você vai jogar por vontade ali naquela hora, entusiasmo. Ou então a técnica da moda, né? Técnica da moda. Teve muita época assim que microfisioterapia dá dinheiro, leis biológicas dá dinheiro. Depende se você gosta, se você se dedica, né? Você tem que criar alguma coisa, não é fazer o curso e... Não acontece. Então, você precisa ter algo que te conecte, que você goste de fazer para você poder seguir. E que você ame dia após dia fazer aquilo que tu tá pagando para fazer, né? E goste de ler e reler, né? Porque adianta alguma coisa fazer prática neurosensorial e não ler de novo? Não é neurosensorial? Não, tem que estudar você. Então nada é fácil, né? Nem pedreiro que não a pratica, não faz, não sabe como fazer, vai ganhar menos que o outro que se dedica, sabe o que está fazendo, faz de forma correta, organiza, não é verdade? Sim. Né? Tem exemplos em casa, né? Então o diferencial faz com que você possa crescer. Né? Se você não tem o diferencial, você vai ficar no mediano, vai ficar naquela... Tô ali, tô na zona de conforto, né? Só que enquanto eu tô na zona de conforto, sabe aquela clínica na frente ali de você? Eles estão estudando. E aí alguém vai passar na frente. Tá? Então, e aquela situação que eu falei antes. Então, se você sabe que no final do ano, dezembro, janeiro, os pacientes não vêm muito para você, não acontece aqui na clínica. Tá? Aqui na clínica, todo mês é mês da agenda cheia. Então, quando você se dedica e você utiliza de todas essas abordagens, todos esses processos, né? Faz o pós-marketing, envia o e-mail para os teus pacientes, você conhece, te vê algumas vezes. Né? Você tem que ir no gradativo, né? Como nós falamos no começo, nos primeiros tempos, demorou um mês para ter um paciente de Pilates,
demorou um tempo que a gente ficava ali na clínica o tempo inteiro ali, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, esperando os pacientes ligarem, né? E às vezes tinha um paciente por dia. Né? Quantos Lembra meses... que no começo você atendia 2 da mesma família, e o terceiro você atendia... Atendia, dava um bônus. Você era da mesma família? Né? Então, tinha Divulgar, algumas... mais gente, mais resultado, mais gente sendo atendido, mais gente comentando, né? E mais prática você tem, né? Porque você daí usa daquela abordagem, usa daquela prática com mais pessoas para auxiliar mais pessoas, né? E também, o Cleverson colocou ali, né? A consistência da divulgação também... agora eu faço assim, vocês viram que eu fiz um vídeo, eu fiz uma live, daí daqui 5 meses eu vou fazer uma segunda live. Adianta? Não, porque você não está sendo visto, né? Então, vocês estão me vendo quase todos os dias, né? Vocês estão me vendo em live, estão me vendo de informações, né? É cansativo? Você precisa fazer todo dia? Não, tu não precisa fazer todo dia, né? Mas antigamente era consistente, toda semana, tal dia, você recebe um e-mail. Então as pessoas já esperavam aquele dia que o Ivan ia mandar um e-mail para elas. Então consistência é isso. As pessoas, os pacientes, saberem que você está ali em função de ajudá-los. Né? Então eles conseguiam saber o dia que iriam receber o e-mail e também ficavam recebendo informações e me revendo frequentemente. Né? Se não gosta, lá embaixo no e-mail tem assim, descadastrar. É só clicar e descadastrar e tudo bem. Né? E a gente não gosta, né? A gente faz até um marketing, às vezes assim, descadastre-se. Porque quanto menos pessoas que não gostam, melhor, né? Se a pessoa não gosta do meu e-mail, se você não sabe disso, então no e-mail teu, quando você recebe e-mail, lá embaixo tem descadastre. Só que não fala que é spam, tá? Porque se tu coloca que é spam, vai jogar tudo pro spam, né? Então, pelo menos, descadastre e fala só, eu não quero mais receber. Só isso, né? E aí você deixa de receber. Né? Então isso facilita porque tem menos pessoas irritadas comigo porque eu estou mandando porque eu imagino que tu gosta, né? Se você se cadastrou na minha lista em algum momento, eu imagino que você gosta, então eu estou mandando para você. Eu não mando para pessoas que não se cadastraram na minha lista ou que não foram meus pacientes. Então eu não mando spam, né? Eu mando informação para realmente pessoas que se cadastraram. Eu nunca comprei e-mail. Eu tive a possibilidade de pegar e-mails, mas nunca fiz isso. Tá? Então, essa não é uma prática minha, porque eu quero ser justo, correto e certo. Né? Opa! Oi! Mais algo? Não, acho que é isso. Para quem tem canal aqui no YouTube, quantas postagens por semana o senhor recomenda? Começa com o que você pode. Né? Se você tem Mansur Terapias, se você tem a possibilidade de mandar um vídeo por semana, faz às vezes um vídeo curto. Às vezes eu estou ali no Instagram e quero fazer um videozinho de 1 minuto, faz alguma coisa. Aparece, quem é visto é lembrado. Se você tem a possibilidade de fazer mais, faz mais. Mas o que é o importante? É ter o teu dia. Né? Então, meu dia dos vídeos é terça e sábado. Tá? Esses são os dias que estão sempre programados. Agora tem alguns dias extras de vez em quando. Tá? Que a gente fez 2 semanas aí de vídeos extras e tudo mais. Então, veja conforme... Se você se coloca como eu tenho que fazer vídeo, às vezes é obrigação, é difícil, é ruim. Então, veja quanto é tudo bem para você. E quando é tudo bem, é tudo bem. Tá? Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações aí. Lembrando que esse vídeo de quinta-feira, às 6h30 da tarde, é o vídeo promocional do Congresso das Leis Biológicas Experience 2020. Né? Então nós estamos fazendo vídeos frequentes, semana que vem é com a Vera Boing. Vamos falar sobre a constelação familiar e as leis biológicas, para que vocês possam entender um pouquinho mais essa junção, essa fusão das leis biológicas e as leis do amor. Então, toda quinta-feira, 6h30, um dos palestrantes do congresso vão estar aqui para falar um pouco mais do trabalho deles e como pode você agregar conhecimento com essas informações. A gente achou interessante para vocês saberem um pouquinho mais como é esse processo, né, de desenrolar uma clínica e
E na segunda semana de novembro vai ter o Congresso das Leis Biológicas. Não perca. Um grande abraço e nos vemos na próxima live, quem sabe amanhã não, né? Mas sábado 7 horas da manhã. Amanhã tem o terceiro vídeo do workshop Terapeuta da Origem. Então se você tem interesse em saber, se cadastrou lá, acesse, você vai receber um e-mail amanhã.